E hoje é dia de Libertadores, nação. Então vamos dar aqui uma conferida no jogo aberto, ver aqui alguns trechos e qual é o palpite do Denilson e da Renata Fã. Então, galera, é o seguinte, aqui vamos dar uma conferida. É importante que você se inscreva nesse canal, deixe o seu like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Lembrando que os créditos aqui do jogo aberto vai estar aqui, link da descrição. Então, sem mais enrolação, hoje é noite de Libertadores e o Flamengo vai enfrentar o Olímpia. Desde já, deixa aqui a sua opinião, o seu comentário, que é muito importante, e vamos juntos, né, torcer para nossa nação. Sabemos que o Flamengo está enfrentando um dos momentos aí muito chato nesses últimos dias, mas enfim, o que importa, a camisa do Flamengo, ela é muito maior do que tudo isso, e vamos conferir qual é o palpite do Denilson e da Renata Fã. Hoje tem Carioca em campo, mas é pela Libertadores. O Flamengo recebe o Olímpia do Paraguai. E claro, Tatiana Tavares está atenta a tudo, acompanhando os detalhes. A gente está de olho na situação do Pedro, mas tem outras coisas para falar. Tati, para você, quase boa tarde, mas é bom dia ainda. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo, aquele abraço, alô, alô. Oi, Renata, aquele bom dia especial para você, Denilson, a todos ligados aqui no Jogo Aberto. É isso mesmo, hoje é noite de Libertadores por aqui, né? Flamengo e Olímpia, ingressos esgotados, expectativa aí de mais de 60 mil pessoas mais tarde no Maracanã. Dentro de campo, o Flamengo está vivendo uma ótima fase, Renata, em 21 jogos, apenas uma derrota. E o técnico argentino Sampaoli, ele gosta de dar treino no dia da partida. Está rolando neste momento uma atividade lá no Ninho do Urubu, essa atividade que começou às 11 horas da manhã, e depois desse treino aí sim o Sampaoli vai definir os 11 jogadores que vão iniciar contra o Olímpia. Vale destacar aqui, né, que desfalque certo é o volante Eric Pulgar, está tratando de uma lesão na coxa, e como você disse aí também, a situação do Pedro, né? O Pedro está fora dessa partida. Nós acompanhamos toda essa novela aqui no Jogo Aberto. No fim de semana, ele se recusou a aquecer no duelo contra o Atlético Mineiro, foi agredido no vestiário pelo ex-preparador físico do Sampaoli, né, o Pablo Fernandes, e na segunda-feira faltou o treinamento. Na terça, ele se reapresentou, treinou normalmente, mas a diretoria do clube carioca, Renata, resolveu punir o jogador, uma multa aí de 5% em relação ao valor do salário dele. Isso por ele ter se recusado a aquecer, mas ele também foi advertido aí por conta da ausência no treino de segunda-feira com uma suspensão por um jogo. Então tá fora aí do duelo de hoje contra o Olímpia pela Libertadores. Só que tem um detalhe, Renata, no fim de semana o Flamengo vai enfrentar o Cuiabá pelo Brasileirão. O Gabigol está suspenso pelo terceiro cartão. O Pedro é o substituto imediato. Será que ele vai jogar? Mas bom deixar essa dúvida aí para o fim de semana mesmo, porque hoje é dia de Libertadores e agora a gente vai acompanhar todos os detalhes desse pré-jogo, dessa partida entre Flamengo e Olímpia. Vamos conferir. Bem-vindo ao Filmora 9, o software de edição de vídeo poderoso e fácil de usar. Noite de Libertadores no Maracanã, ingressos esgotados. O Flamengo vai receber o Olímpia pelas oitavas do torneio. O Olímpia é um time copeiro, com jogadores grandes, de segunda bola forte, então será um jogo extremamente disputado para passar de fase. Extremadamente disputado para passar de série. Janela de transferências fechada, sem novidades no jogo de hoje. O que surpreende é que o Fla liderou em gastos. O time da Gávea desembolsou 91 milhões em reforços. Detalhe, contratou só 3 jogadores. O atacante Luiz Araújo, o volante Alan e o goleiro Rossi, que veio sem custos. Nas vésperas da partida, Gabigol fez uma visitinha à sede do clube na Gávea. O jogador foi recebido por uma multidão e conheceu o novo museu ao lado do Rei Zico. Energia renovada para o atacante. A fase no rubro-negro é boa. A equipe não perde há 10 jogos, desde a goleada para o Bragantino depois da parada da data FIFA. Só que fora de campo, o clube passa por um momento conturbado.
No último fim de semana, o atacante Pedro foi agredido pelo ex-preparador físico de Sampaoli. O caso foi parar na polícia e o jogador faltou ao treino de segunda. Na terça, Pedro se reapresentou em silêncio. Não existiu diálogo entre o camisa 9 e o técnico argentino. Bom lembrar que para domingo, contra o Cuiabá, Gabigol está suspenso por cartão e Pedro é o substituto imediato. Bom, para hoje, Sampaoli faz mistério em relação ao time que vai escalar. A última atividade antes do duelo está acontecendo neste momento no Ninho do Urubu. O volante Eric Pulgar é desfalque certo. O jogador se recupera de uma lesão na coxa. Davi Luiz e Ayrton Lucas podem retornar ao time, recuperados de problemas no joelho. Já o zagueiro Léo Pereira virou dúvida. Sentiu dores na coxa na partida contra o Galo e está sendo reavaliado. Dessa forma, um provável Flamengo tem Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz ou Léo Pereira, Ayrton Lucas ou Felipe Luiz. No meio, a dúvida é entre Thiago Maia ou Alan. Aí vem Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Dentro de casa, a equipe conta com a força da torcida e no torneio internacional tem dado muito certo. O Flamengo é o melhor mandante entre brasileiros desde 2019 na Libertadores. A única vez que perdeu nesse período foi para o Peñarol por 1-0. Denilson Show. Claro que o Flamengo é sempre favorito na Libertadores e muita gente esperando, por exemplo, que Palmeiras e Flamengo se enfrentem, que seja aquele confronto decisivo. Mas antes disso, tem que passar pelo Olímpia, que eu não entendo por que acabou demitindo, não é? Afastando o Diego Aguirre do comando. É uma equipe que, na teoria, ela não é mais completa, mais forte que o Flamengo, mas é um adversário cascudo, acostumado a competições sul-americanas. Só que o Flamengo, mais do que o Olímpia, tem que enfrentar os problemas que ele mesmo criou, como essa questão com o Pedro, que o Gabigol está suspenso para o jogo do Cuiabá, e o Pedro tem que ser o titular, tem que entrar no time, tem que fazer gols e tem que fazer as pazes com o Sampaoli e pronto. E se tem se tem uma ação, se pode dizer dessa forma, para apaziguar o ambiente ou, de repente, o relacionamento Sampaoli e Pedro, é dar essa oportunidade para o Pedro. Perfeito. Nossa, né? Concordo com você. Porque aí o Sampaoli mostra que tá zerado para ele esse problema que teve, que foi um problema gravíssimo, já solucionado. E, assim, na minha opinião, até a diretoria conseguiu conduzir de uma forma perto do ideal, né? Porque o Sampaoli, para ele, pensando como profissional, tendo um cara que é seu fiel escudeiro, há muito tempo trabalhando junto, ter que perder o emprego e ele continuar. Então, acho que o Sampaoli, se der essa oportunidade para o Pedro jogar como titular, ele vai mostrar que ele praticamente zerou o problema. Que eu acho que é o grande desafio do Flamengo, no modo geral, agora, é fazer com que esse ambiente volte a ser o que era antes, né? Um ambiente mais saudável, um ambiente mais tranquilo. Tecnicamente, o Flamengo é muito bom. Coletivamente, já mostrou que pode jogar bem, jogar no nível alto. A gente acabou de citar aqui o nível que o Palmeiras jogou ontem contra o Galo. O Flamengo, também tem condições de no jogo de hoje contra o Olímpia, fazer o mesmo jogo. Nunca o Pedro seria afastado por uma questão técnica, mas acho que é uma questão até de mostrar quem é quem. O Pedro foi atendido com justiça, o preparador físico foi expulso do Flamengo, praticamente demitido, e com justa causa, porque fez uma coisa terrível, mas agora também é o momento do Pedro demonstrar que ele é um profissional de verdade dentro do Flamengo, que ele está à disposição, independentemente se goste ou não do treinador. E tem outra, eu cobrei muito fortemente na rede social a questão da diretoria, porque o Flamengo muitas vezes ele se omite. Quando ele dispensou o Dorival, quando ele contratou o Vitor Pereira, quando ele dispensou o Vitor Pereira, trouxe o Sampaoli, a diretoria fica quietinha, não aparece, mas dessa vez a condução, na minha opinião, dentro do que era possível, foi muito bem feita e merece aqui esse elogio, porque criticamos tanto, na hora de elogiar também tem que usar esse espaço. É isso aí. Mesmo. E o Flamengo, nação, hoje enfrenta o Olímpia, como a gente viu. O duelo é pela Libertadores, né? E o Flamengo, lembrando aqui, o Flamengo, ele não tá em crise. Se você for ver, o Flamengo faz tempo que tá ganhando. Se eu não me engano, como eles falaram aí, o Flamengo, uma derrota em 21 jogos. Então mostra o poder do Flamengo. Mas infelizmente
esses casos aí dessa agressão que teve com o Pedro, fica um clima muito pesado no vestiário ali. É um negócio lamentável. Lembrando que o Flamengo, ele é muito maior do que tudo isso. E Pedro está demonstrando certas atitudes que podem acarretar problemas para ele mesmo. Isso deveria ser resolvido de outra maneira. E entender que o Flamengo é maior que tudo isso. Como a gente viu, o Pedro, ele é multado e vai estar fora do duelo de hoje contra o Olímpia pela Libertadores. Bom, entendemos aqui que talvez Pedro está muito decepcionado com o Flamengo, com a diretoria do Flamengo, mas acredito que tudo isso poderia ser evitado. Colocasse lá o cara para fora, pronto, acabou. Mas, como a gente viu aí, o Denilson falando, que é meio complicado. Então, o que importa é que hoje o Flamengo entre em campo e dê o seu melhor. Esquecer, quando entrar dentro de campo, esquecer do que aconteceu e fazer o que o Flamengo sabe, que é jogar bola. Que não pode trazer esse problema externo e colocar para dentro do jogo e o Flamengo perder ou empatar. O Flamengo tem time, na minha opinião, o Flamengo ele é muito superior ao Olímpia, apesar do Olímpia ele ter muitas qualidades para jogar esse tipo de Copa, mas o Flamengo também nos últimos anos vem demonstrado um poder muito ofensivo, tanto na Copa do Brasil como no Campeonato Brasileiro. Não é à toa que nos últimos 5 anos, 3 anos ali, de 2019 para cá, o Flamengo vem disputando os melhores campeonatos aqui dentro do Brasil e também fora. Na Libertadores o Flamengo foi campeão e nós torcemos para que o Flamengo ele esqueça esse problema do passado e foque no jogo de hoje, né? O Flamengo não pode entrar no jogo e aí simplesmente não querer jogar, sei lá, uma represária contra São Paulo. E justamente pelo fato de estar acontecendo tudo isso. É algo muito lamentável. Eu lamento tudo isso que está acontecendo no Flamengo. E isso, na minha opinião, só serve para prejudicar o time. O time pode entrar numa crise, tanto fora, já está numa crise fora do campo. É nítido isso. Isso não pode se refletir dentro do Campeonato Brasileiro, dentro da Copa do Brasil e da Libertadores, que nós sabemos muito bem que o Flamengo ele está vivo para enfrentar e ser campeão. Imagina o Flamengo levando todas essas taças do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e da Libertadores, ou seja, seria algo excepcional. Então, esperamos que tudo isso se passe fora do campo, porque nós sabemos que o Flamengo, no meu ver, na minha opinião, o Flamengo está jogando bem. Não é aquilo tudo, era Jesus lá em 2019, onde o Flamengo mostrava um futebol extraordinário, mas o Flamengo está em segundo colocado no Campeonato Brasileiro. O Flamengo ganhou do Grêmio, vai jogar contra o Grêmio no jogo de volta, e o Flamengo tem tudo para ser finalista na Copa do Brasil. O Flamengo vai iniciar hoje, às oitavas de final, o jogo de ida contra o Olímpia. Esperamos que o Flamengo saia com essa vitória e que nenhum problema externo venha refletir dentro do campo. Bom, eu quero saber aqui a opinião de vocês de tudo isso que está acontecendo fora de campo, sobre essa situação lamentável que aconteceu com o Pedro contra o preparador físico. Ou seja, um erro não justifica o outro. Beleza, que Pedro foi agredido, isso não justifica nenhum. Não tem justificativa para isso. Mesmo que o Pedro não queresse obedecer alguma coisa, nada justifica a agressão. Não existe justificativa para a agressão, a não ser que seja um caso muito extremo em uma legítima defesa, mas acredito que não era o caso. Então, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre a atitude de Pedro, né? Algo lamentável, não de Pedro, né? Mas da parte do preparador físico do Flamengo. Esperamos que o Pedro eu creio que ele está com raiva, está decepcionado com o Flamengo. Não muito com o Flamengo, mas principalmente com o preparador físico. Mas esperamos que Pedro ele permaneça. Existem algumas possibilidades de Pedro sair do Flamengo. Eu não queria que Pedro saísse do Flamengo, mas se fosse, ele acha que isso é melhor para ele, que Deus abençoe ele aonde ele for, porque ele tem muita bola, né? Sabemos que tá no Flamengo hoje, temos que entender que quem tá no Flamengo hoje tem que lutar para ter espaço dentro de campo. Afinal, o Flamengo é o melhor time do Brasil, da América, é o melhor time, né? Que tem um melhor elenco, a folha de pagamento do Flamengo ela é gigantesca. Então, todos os jogadores que vêm pro Flamengo tem que entender que dá opção ali para ir pro banco. Eu sei que é ruim, às vezes o cara quer ser titular, mas é difícil
É difícil você ver Cebolinha, que já foi até para a seleção brasileira, que jogou muita bola quando estava no Grêmio, hoje está no Flamengo e ele fica na reserva, às vezes ele entra, mas ele sabe, ele tem que entender, quem está no Flamengo tem que entender que quando vem para o Flamengo, não é fácil ser titular. Lógico, se o Pedro for para o Palmeiras, para um time assim grande, a tendência é que ele seja titular. Agora, tá no Flamengo, é muito difícil ser titular, justamente pelo que eu acabei de falar. O Flamengo tem um elenco muito grande, o Flamengo tem um elenco para montar dois times. Se você pegar o elenco do Flamengo, o completo, os reservas faz um time muito forte e estaria brigando aí para ficar entre os 4. Então a gente sabe muito bem que jogar no Flamengo é um desafio. E se Pedro acha que é melhor sair do Flamengo, infelizmente, ele... Para quem torce o Flamengo e quer que Pedro continue, para nós é ruim, mas se for algo bom para ele, que Deus abençoe ele aonde ele estiver. Então, nação, se você gostou do vídeo de hoje, é importante que você se inscreva nesse canal aqui, deixe o seu like, também ative as notificações para não perder nenhum vídeo. O link aqui do jogo aberto desse trecho, eu vou deixar aqui na descrição, créditos para ele, um excelente trabalho de jogo aberto, um dos maiores programas de futebol aí que é impecável. Então, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o like e também ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Valeu, nação, e vamos torcer hoje para que nosso Mengão saia com a vitória. Valeu e até o próximo vídeo.